Bom dia. Na próxima terça-feira, nós estaremos reiniciando os estudos da doutrina espírita aqui na casa, dia 3. Então fica aí o convite para quem já está estudando, né? O lembrete para retornar. E para quem ainda não está estudando, fica o convite para que a gente possa iniciar aí o estudo da doutrina espírita. Terça-feira, às 20 horas, nós pedimos sempre que cheguem uns 15 minutos antes, né? Pode vir direto aqui nesse salão. E não precisa trazer nada. Nós temos o livro do primeiro ano e dos outros anos também à venda aí na biblioteca, mas não é obrigatório. Quem não puder adquirir o livro não tem problema, pode vir do mesmo jeito para participar com a gente dos estudos. Tá? Vamos fazer a prece para a gente iniciar? Hoje nós recebemos Vicente Nardes para a palestra da manhã. Por favor, Vicente. Som. Olá, minhas amigas, meus amigos, companheiras e companheiros de Ideal Espírita, muito bom dia. Obrigado, Roberto. Agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso amigo, irmão e mestre, pela dádiva da vida, por tudo que ela nos oferece, além desse momento de fortalecimento espiritual, e rogando humildemente a graça divina para que o ano que se inicia não represente para nós unicamente a trivialidade da passagem do tempo, mas traga-nos também a iluminação necessária, permitindo-nos o bom uso do livre-arbítrio para fazermos boas escolhas e assim então nos tornarmos seres humanos melhores, construindo um mundo melhor e vivenciando a cada passo a presença divina e nós gerando assim novas causas de amor cujos efeitos nos acompanharão nessa e em outras existências. E entre as oportunidades que nos são oferecidas de cumprir esse desígnio, de alcançar esse objetivo, está o trabalho. E uma pequena exposição derivada
de diversas fontes de aprendizado da doutrina espírita, nós vamos falar sobre o trabalho na sua vertente remunerada, no trabalho profissional e o trabalho voluntário, trazendo como exemplo o trabalho na casa espírita. Mas, para melhor entendimento desse estudo, é necessário que nós tenhamos a compreensão que o trabalho e a lei divina apresentam-se a nós intimamente ligados, porque é a lei divina que nos oferece a oportunidade de crescimento interior através do desenvolvimento espiritual. E é através da maturidade, é através do amadurecimento da nossa percepção da realidade que nós nos dedicamos ao trabalho. E o trabalho, dessa forma, acaba, então, por não ser unicamente uma forma de assegurar a nossa sobrevivência, mas também do nosso desenvolvimento espiritual através dessas relações de trabalho que irão certamente nos trazer a oportunidade de amadurecimento. E essas oportunidades de amadurecimento nos chegam através de experimentações de várias emoções, como, por exemplo, a forma, a maneira, as atitudes que nós iremos adotar para a superação das dificuldades que certamente surgirão no caminho. E assim nós vamos sentir, então, a presença divina em nós, nos estimulando nessa caminhada. Na questão 674 de O Livro dos Espíritos, os espíritos benfeitores da humanidade afirmam que o trabalho é uma lei natural, por isso é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. E quando nós entendemos que o trabalho é também uma grande escola para o nosso amadurecimento, nós desenvolvemos esse trabalho de uma forma saudável, nós vamos adquirir uma visão diferenciada da sua importância, da importância do trabalho na nossa vida. E não raramente nós temos a oportunidade de observar que um grande número de pessoas, ao relacionar-se com o trabalho, o vê assim como um mal necessário. E isso nós podemos vivenciar diariamente, quando nós indagamos alguém o que faria se recebesse uma grande quantia em dinheiro. A resposta quase que invariavelmente é: eu pararia de trabalhar. E as pessoas dizem isso como se o trabalho fosse um mal. Mas será que o trabalho é um mal? Ou a forma que nós vemos o nosso trabalho é que não é saudável? E essa dúvida surge porque quando nós fazemos essa pergunta a alguém que gosta do que faz, eles respondem que continuariam trabalhando, continuariam exercendo as suas atividades profissionais, mas com menos preocupação em relação às questões financeiras, e reafirmam a sua disposição em continuar trabalhando, desenvolvendo as suas atividades, porque gostam e porque sentem a presença de Deus naquilo que fazem. Então, diante disso tudo, nós podemos concluir que o trabalho é uma expiação, assim como uma forma de aperfeiçoamento da nossa inteligência, como nos fala Kardec em O Livro dos Espíritos. Porque em alguns momentos nós vamos viver situações, vamos viver experiências não muito agradáveis. E essas experiências colocarão à prova a nossa capacidade de adaptação à nossa realidade, a nossa capacidade de lidar com as dificuldades de hierarquia, de lidar com os relacionamentos humanos, inclusive na questão da remuneração, e também a nossa capacidade de alcançar o sucesso no trabalho, porque nós não raramente vemos pessoas atropelando umas às outras com o objetivo de obter o sucesso no trabalho. Mas o trabalho também, por sua vez, nos permite dar vazão a questões que estão adormecidas em nós. Assim, ele se torna uma expiação no sentido de nos oferecer uma grande oportunidade
de nos conhecermos através, então, da forma que vamos administrar a cada adversidade que surja nessa caminhada. E quando alguém tem, por exemplo, aquilo que nós vamos chamar aqui do trabalho dos sonhos, com uma boa remuneração, que lhe permita possuir boa parte daquilo que as outras pessoas gostariam de ter, também assim nós podemos encontrar alguma provação. Em alguns instantes até em caráter expiatório, porque nós não sabemos qual é o preço que essa pessoa paga para ter e por ter aquilo que nós, estando fora da sua realidade, achamos que é saudável. Mas nós até aqui estamos falando, nós estamos nos referindo ao trabalho na sua vertente remunerada, na sua vertente profissional. Mas expandindo essa percepção de trabalho, independente de haver remuneração, nós vamos nos entregar ao trabalho voluntário, que são as atividades que nós desenvolvemos para produzir e agregar valores ao nosso redor. E na vertente do trabalho remunerado, a presença de Deus sempre será mais acentuada a nos orientar e a nos estimular, porque frente à lei divina não há diferença entre o trabalho desenvolvido por alguém simples de poucas posses ou alguém culto de muitas posses, como, por exemplo, o trabalho simples de um faxineiro fazendo a limpeza e o trabalho de um cientista, porque cada um está no lugar certo, seja para a evolução pessoal ou para a evolução da coletividade. A diferença reside na forma em que cada um vai desempenhar as suas funções. E nós temos, neste exemplo do faxineiro, que executa o seu trabalho, desempenha a sua tarefa com amor, gratidão e até agradecimento. E temos também o cientista, que pode, por estar sob os holofotes, deixar desenvolver em si a vaidade, o orgulho, a insatisfação, o egocentrismo e talvez até em algum momento valendo-se dessa posição para manipular as pessoas. Então, não são os rótulos que nos importam. E a doutrina espírita nos mostra isso. Os espíritos benfeitores da humanidade deixam isso muito claro. E talvez na nossa volta à nossa verdadeira pátria, o que irá contar será a forma que nós desempenhamos as nossas funções, a forma que nós desenvolvemos o nosso trabalho no seu aspecto material, espiritual e moral. Quando nós realizamos um trabalho que irá alterar a realidade material da vida, evidentemente estamos realizando um trabalho material. Mas para que se desenvolva um trabalho material, é necessário que antes se desenvolva um outro trabalho. Porque é preciso que haja uma estrutura material. E mesmo havendo essa estrutura material, para que esse trabalho possa ser desenvolvido, é necessário que, como já dissemos, ocorra outro trabalho, que é o trabalho mental. É a compreensão das ideias, é a geração de forças que nos levam a materializar alguma coisa. Porque o trabalho material é a realização de um trabalho mental construído através do conjunto das nossas crenças. E o trabalho no aspecto moral é importante para tornar o homem um ser humano melhor, interligando então uma coisa à outra, porque o homem de bem, naturalmente, terá uma forma de pensar diferente, de uma forma diferente de interagir com o trabalho mental. A sua maneira de pensar será uma maneira de pensar saudável, uma forma de pensar generosamente, de uma forma de beneficiar toda a coletividade. Ao contrário da criatura humana, moralmente menos desenvolvida, portadora
de sentimentos possessivos das suas ideias. E de quantas pessoas, às vezes até pessoas geniais, nós ouvimos falar, mas que acabam por consolidar atitudes impróprias. Então é muito importante que nós pensemos em qual é o limite das nossas ações, porque o trabalho não é um fim em si mesmo. E do ponto de vista espiritual, o trabalho existe para nos favorecer e para nos fortalecer. Quando o trabalho se torna um fim em si mesmo, assim como o dinheiro é um fim em si mesmo, então nós colocamos nele as projeções das nossas materializações. Nós colocamos no dinheiro as projeções das nossas realizações materiais. Então, aquilo que deveria ser um trampolim para o nosso crescimento, aquilo que nós deveríamos executar com amor, alegria, satisfação e bem-estar, passa a representar quase que uma obsessão, passa a representar um desejo profundo. E tudo isso, muito mais para atender, para satisfazer, para atender o nosso ego, a nossa falsa noção do eu, do que para o amadurecimento espiritual. Algumas pessoas questionam-se a respeito de frequentar a casa espírita perguntando-se: será que não bastaria eu estudar a doutrina espírita e executar seus fundamentos na vida diária? Isso, minhas amigas e meus amigos, é mais ou menos como perguntar-se: por que é que eu preciso fazer consulta médica? Não bastaria que eu lesse os livros científicos, estudasse a ciência, lesse a respeito da ciência e desempenhasse em casa o que eu acho que deva ser feito? Isso é uma questão de nós pensarmos, de nós analisarmos o que é possível fazer naquele momento. Vamos imaginar aqui uma mulher grávida, quando não haviam hospitais espalhados por aí, ou há séculos, ou há muitos anos passados, quando não haviam hospitais, e as mulheres davam à luz em qualquer lugar, expostas a sérios riscos de vida, perdendo o contato com essa energia grupal de um local preparado para cuidá-las. Na atualidade, isso é inconcebível, porque algumas pessoas têm recursos financeiros para custear um bom processo de parto, e outros têm os hospitais públicos para onde são levadas as mulheres prestes a dar à luz. Mas todos nós podemos correr os riscos semelhantes ao de uma mulher que dá à luz fora do hospital. Porque os riscos que nós corremos ao perder contato com a energia grupal de um ambiente preparado para nos cuidar, como acontecia com as mulheres dando à luz fora do hospital, é muito grande. E nós podemos, então, nos perdermos em meio aos nossos conflitos e abandonar a atividade, a tarefa do trabalho. Então, quando você está ligado a um grupo, e no nosso caso, o grupo espírita, você tem um poderoso estimulador para continuar fazendo bem, se reciclando. Porque na casa espírita você vai conversar com outras pessoas, você vai ter outras opiniões, vai participar de cursos, de reuniões de tudo, de palestras, e após essa própria energia do ambiente espiritual, fará gerar então uma atmosfera. E nessa atmosfera nós podemos desfrutar da sensação de uma mais profunda sensação vibracional e absorver então a energia que nos fortalece para continuarmos nessa nossa caminhada. E quando nós orientamos as amigas, os amigos, simpatizantes da doutrina espírita, no sentido de abraçar o espiritismo como fonte principal, como fonte central dos conhecimentos espirituais, nós estamos recomendando uma forma de levá-los a refletir sobre a sustentabilidade espiritual a longo e médio prazo. E, por assim dizer, é uma forma preventiva
de evitar que mais adiante a amiga ou amigo cometa equívocos e então venha à casa espírita para alinhar-se com a espiritualidade. Então nós perguntaríamos se não é melhor, não seria mais produtivo trabalhar o nosso interior e evitar essas dificuldades. A rotina de ir à casa espírita não é assim uma questão ritualística, não é um ritual. É importante que nós levemos em consideração a cultura em que nós estamos inseridos. E nós estamos no Brasil, um país eminentemente católico, com um substancial, um significativo número de evangélicos, duas grandes religiões de massa, em que os simbolismos são muito fortes. Assim, nós estamos inseridos em uma cultura onde a presença do ritual é muito forte, e nós não podemos ignorar o ritual. Porque o ritual está presente em todos os estudos antropológicos, ou seja, nos estudos sobre o homem, sobre a sua origem, seus hábitos, seus conhecimentos, suas crenças e seu comportamento, até como sendo uma forma de criar um elo entre o inconsciente do homem em relação ao patamar que ele está e ao patamar que ele quer alcançar. Mas nós já estamos integrados a Deus. Então, o ritual torna-se desnecessário. Nós precisamos de escadas para chegar ao Pai, mas nós já estamos integrados a Ele. É preciso, então, nos conscientizarmos da presença de Deus em nós. E a proposta da doutrina espírita é exatamente essa. A doutrina espírita não é materializada em um ser humano, um ser encarnado. O espiritismo não foi criado pelo homem. O espiritismo é o fruto da revelação dos próprios espíritos que viveram na Terra em várias localidades e diversas épocas, que nos foram trazidas através dos médiuns. E a casa espírita não é um motivo, não é uma forma de estabelecer dogmas e rituais que devam ser obedecidos. Ritualística deve ser a nossa disciplina. Ritualístico deve ser o nosso desejo de aprendizado. Algumas pessoas dizem, eu vou à casa espírita todos os dias. Isso é muito bom. Mas e a sua alma está lá? Você está realmente lá na casa espírita ou só foi levar o seu corpo? Você está absorvendo o ambiente da casa espírita? E todos nós, minhas amigas e meus amigos, temos campos para semear e colher. Nós podemos desenvolver essa semeadura e consequente colheita por meio da leitura, por meio de estudos, por meio de reuniões de estudos. E tudo isso é desenvolvido através da presença mental. Quantas vezes você está ouvindo, por exemplo, uma exposição na casa espírita, ou mesmo na sua casa, confortavelmente, no seu sofá, sentado, lendo um bom livro? Quantas vezes você mentalmente já saiu daquela sala? O corpo está presente, mas a mente está ausente. Aí você pode ter se ausentado no tempo, pensando no que fez ontem, ou em quais serão as suas atividades amanhã. Ou então você pode ter se ausentado no espaço, pensando em como estão as coisas na sua casa, em como estão as coisas no trabalho do seu marido, em como estão as coisas na escola dos seus filhos. Mas, na questão do campo mental, nós temos a presença mental como uma grande lição. Nós precisamos ter consciência de que a nossa mente é também um instrumento da nossa evolução. É um campo a ser trabalhado. A cultura, o conhecimento, você planta. Mas a sabedoria é quando você, depois de muito e muito plantar, começa a colher o resultado daquela semeadura. E nós aprendemos isso
no texto do Evangelho, Missão do Homem Inteligente na Terra. E esse texto nos orienta a não nos orgulharmos do muito que sabemos na Terra, porque o nosso saber é muito pequeno diante do universo que temos diante de nós. E os espíritos benfeitores da humanidade nos orientam, nos apontam as diretrizes para uma boa existência, para nos conscientizarmos das emoções, para aprendermos a lidar com os pensamentos. Os espíritos benfeitores da humanidade nos orientam que nós devemos viver o momento presente. Porque se nós estivermos vivendo o passado, ou se nós estivermos pensando no futuro, o campo, a casa do presente está vazia. E isso vai, como consequência, expandir o campo obsessivo. E algumas pessoas frequentam a casa espírita semanalmente, outras mensalmente, mas estão tão integrados à casa espírita quanto aqueles que a visitam diariamente. Mas, de qualquer forma, é de muito importante a presença na casa espírita, porque a casa espírita oferece a oportunidade de uma avaliação espiritual periódica. O contato com a casa espírita é mais ou menos assim como a relação do diabético e a sua insulina. A insulina vai auxiliar o diabético a restabelecer um equilíbrio que foi interrompido. Quando a insulina está sendo bem ministrada, bem aplicada, o diabético então não sente diferença. Ele tem uma vida comum. Mas, se ele iludir-se e pensar, eu não preciso mais de insulina, e abandonar o tratamento, com toda certeza ele vai retornar ao processo de desequilíbrio. Porque, naquele momento, o seu organismo necessita dessa medicação. Então, minhas amigas e meus amigos, em nenhum momento nós podemos dizer que nos sentimos bem e que não precisamos do suporte espiritual de estar na casa espírita. Porque o suporte espiritual é de extrema importância em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos da nossa existência. E a casa espírita oferece atividades que podem ser transformadas em oportunidades de voltarmos à nossa verdadeira pátria, aproximando-nos de Deus. Não importa o tamanho da casa espírita, o que importa é o tamanho do nosso amor pela causa do Cristo, porque a causa espírita é servidora da causa maior, que é levar o amor à humanidade. E algo que nós não devemos nos esquecer é que a mão que se estende para doar é a primeira pronta para receber. E a casa espírita oferece também o trabalho de intercâmbio com o mundo espiritual. Porque muitos não têm a oportunidade de acesso ao campo da mediunidade, ao contato com o mundo dos espíritos, através do que a doutrina espírita oferece em termos de metodologia, em termos de compreensão e em termos de lucidez. A doutrina espírita nos possibilita o desenvolvimento da mediunidade, nos oferece a oportunidade de aprender com as obras básicas da doutrina, fruto do trabalho de Kardec, e a compreender esse processo. Porque esse processo, se não bem compreendido, pode acabar abrindo espaço a grandes mitos e a grandes inverdades. E nenhum frequentador da casa espírita tem obrigação, dever de integrar-se a alguma tarefa. A doutrina espírita nada nos obriga e nada nos proíbe, porque Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, nos deu o livre-arbítrio, dotou-nos do livre-arbítrio, dando-nos a liberdade de escolha. Mas quando o frequentador da casa espírita manifesta o seu desejo de participar voluntariamente, a casa espírita abre um leque de possibilidades, orientando a participar dos cursos que ela oferece, a participar dos cursos mantidos por ela.
porque adquirir conhecimentos é essencial para o fato de, quando iniciarmos o nosso trabalho na casa espírita, nós estamos estabelecendo contato com problemas, com conflitos de outras pessoas. E nós devemos estar preparados para contribuir para a solução desses problemas, desses conflitos. Então, sendo assim, é muito importante promover esse alinhamento para que nós possamos desempenhar a nossa tarefa assistencial com responsabilidade. Porque nós estamos em um processo de autocura. Nós estamos em um processo de convalescença espiritual. E os medicamentos nos são oferecidos pela generosidade divina através do trabalho. A obrigatoriedade do candidato a trabalho voluntário nos cursos oferecidos pela casa se dá pelo fato de a tarefa assistencial tratar-se de algo muito sério. E nessa fase o candidato estará sendo preparado para então servir. É assim como o estudante de medicina que vai frequentar um curso de medicina antes de fazer cirurgias. É semelhante a um estudante de direito que, tendo consciência, tendo compreensão que a sua profunda dedicação ao estudo vai credenciá-lo a apresentar-se como um bom profissional. E quanto a nós, minhas amigas e meus amigos, permanentes aprendizes na vida, a mais saudável forma de oferecer os nossos préstimos à casa espírita e a casa espírita e a causa do Cristo é entendendo quem estamos, não é quem somos. Nós estamos seres passando pela terra. Nós estamos seres passando por um processo de autocura. Nós não somos assim porque um dia nós vamos nos curar. Nós estamos assim porque um dia nós vamos nos curar. E nós, criaturas humanas em um processo de autocura, é importante que compreendamos que estamos sendo os principais beneficiados. E com essa compreensão, o nosso grau de disciplina, de comprometimento e seriedade com a tarefa abraçada, certamente nos oferecerá as forças, nos oferecerá a sustentação necessária para o alcance da plenitude. Vamos então, minhas amigas e meus amigos, passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é a recepção do passe, elevando a Deus a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Que assim seja. Muita paz, amor, harmonia, e que as bênçãos de Jesus permaneçam em nós.